Nosso amigo já disse aqui, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o nosso codificador espírita, né? O nosso Allan Kardec, o Kardec brasileiro, né? Kardec brasileiro é Bezerra de Menezes, que é o patrono da casa, que honra este nosso codificador. E a nossa reflexão, quando a gente estava preparando esse estudo, é também trazer uma reflexão para a realidade de cada um de nós, porque todos nós temos as nossas tarefas, temos as nossas missões, temos o contexto de nossas realidades. E quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente se depara com alguns conceitos que é um pouco o que a gente vai trazer nesse estudo de hoje. Trazer uma contextualização de uma realidade que é mais ampla do que o que a gente pode imaginar. Então, a gente vai passar por algumas coisas sobre o tempo, sobre os ciclos, sobre o planejamento, sobre as tarefas de missionários, contextualizar a linha do tempo, estudar um pouco a trajetória deste espírito que, em 1804, reencarna como Hipólito Leão Denis Arrivaio, que é o nosso codificador, entender um pouco o contexto dessa situação, da sua história, enquanto Allan Kardec, enquanto John Hus, enquanto Hipólito Leão Denis Arrivaio. E aí é um pouco o contexto que a gente quer trazer. O Edmundo de hoje, ele é antepassado do Edmundo de ontem, que é antepassado do Edmundo de anteontem, e que traz um arcabouço moral necessário a determinados enfrentamentos que nós estamos fazendo aqui. É um pouco isso que a gente quer trazer para a nossa discussão, né? Tem gente aqui pela primeira vez, não? Tem não? Todo mundo aqui veterano, para poder vir numa chuva dessa tem que ser veterano, né? Não é coisa para iniciante, não, né? Então, vamos lá. Então, vamos passar rapidamente nessa questão de tempo. Tem um dos livros do Pentateuco Kardeciano, a Gênese, que tem um capítulo lá, o capítulo 6, que quem gosta de estudar, dê uma passadinha lá, que o espírito de Galileu Galilei, ele faz um ensaio muito interessante sobre muitos conceitos amplos de nossa doutrina, da realidade do mundo, da humanidade, e ele fala de tempo, ele fala de espaço. Então, resumindo um pouco o que ele diz que o tempo é eterno. E ele diz que o espaço é infinito. E isso é um conceito para nós espíritas dentro de uma realidade que quando a gente descobre esse espírito, a gente amplia o olhar. Então, a encarnação que eu tenho hoje, e já vou revelando a minha idade, né? Que começou em 1965. Então, o Edmundo, com 60 anos, ele é uma reencarnação do meu espírito. Então, eu estou vivendo um recorte que, nesta encarnação, começou em 1965. Eu nasci em Recife, eu tenho os pais, eu tenho irmãos, eu tenho uma ex-esposa, eu tenho filhos, então eu tenho uma realidade que é um contexto, que é um recorte do tempo, que é um recorte do espaço que meu espírito está vivendo. Mas as necessidades do meu espírito, do reencontro de almas, do reencontro de oportunidades, são as necessidades da minha alma. Então a gente se enfrenta todos os dias, a gente encara todos os dias a nossa realidade. É por isso que o benfeitor Eusébio, se eu não me engano, no livro do Mundo Maior, acho que não é do Mundo Maior, é outro livro da coleção de André Luiz, ele diz que família é um reencontro de almas que se reagrupam no tempo. A gente soltar um conceito desse para um público que não é espírita, não vai entender. Mas se a gente começa a aprofundar os conceitos e discutir os temas, a gente diz que família é reencontro de almas que se reagrupam no tempo. Olha aí os recortes de tempo e de espaço. Reencontro de almas. Por que reencontro? Porque nós não nascemos do berço. Então, o filho de hoje é alguém que eu já convivi. A esposa de hoje é alguém que eu já me reencontrei.
pai de hoje é alguém que me deu a mão, a mãe de hoje é alguém que eu não dei a mão, é alguém que eu sou por ser. É o contexto de minha história. E no mundo de expiações e provas, como todos nós vivenciamos, a terra ainda é natural tantos desencontros. É por isso que Jesus nos ensinou dizendo: amai os vossos inimigos. Vocês começam a compreender as informações do Cristo. Como amar o meu inimigo, que eu não sei quem ele é? Talvez ele esteja bem pertinho, no reencontro de almas que se reagrupam no tempo. Então, se eu não sei a resposta, eu entendo que a minha opção é o amor. Um dia a gente vai entender melhor por quê, se hoje não dá para entender absolutamente. Então, o tempo é eterno, o espaço é infinito. E nós estamos aqui num reencontro de almas que se reagrupam no tempo, cada um com a sua missão. E cada um com o currículo compatível com a tarefa que desempenha. Eu não posso contratar um engenheiro para construir a minha casa se o cidadão não é engenheiro. Eu não posso contratar um advogado para cuidar de uma causa jurídica que eu necessito se a pessoa não é advogada. Então, a gente exige condições prévias de um arcabouço acadêmico, científico, moral, para as pessoas desempenharem determinada tarefa. Antigamente, eu digo antigamente, mas hoje em dia a gente diz assim: não, quem é que vai casar com minha filha? Deixa eu ver quem é esse rapaz. Deixa eu ver quem é esse rapaz. A gente queria um currículo moral de quem é esse rapaz, de quem é essa moça. É porque a gente quer saber de onde você veio, quem você é, como você se formou. É o arcabouço moral que falará das realidades que você encontrará adiante. Então, nada na nossa encarnação é aleatório. É por isso que a gente diz: nós somos antepassados de quem? De nós mesmos. Então, nós somos os antepassados de nós mesmos. Nós somos os herdeiros de nós mesmos nesses contextos de tempo e de espaço. E sempre há um planejamento em curso. A doutrina espírita nos explica que Jesus é o governador planetário. Então, ele está gerindo um processo de planejamento do orbe terrestre. Há um planejamento maior, que envolve a ascensão moral do planeta chamado Terra, que envolve a ascensão moral da humanidade terrestre, que envolve a ascensão científica e depois moral de cada um de nós. Há um processo em curso. Não existe aleatoriedade. É como me dizia um espírito essa semana, numa reunião mediúnica: meu irmão, não existem descobertas. Existem revelações permitidas por Deus. Vê o que o Espírito está dizendo: meu irmão, não existem descobertas. Existem revelações permitidas pelos mecanismos das leis de Deus. Aí você deve estar pensando aí: sim, mas o cientista descobriu não sei o que, não sei aonde. É verdade, ele descobriu. Mas, na verdade, foi uma permissão de uma revelação, porque tem coisa anterior que a gente não desconfia que existe. Então, quem sabe o cientista não reencarnou para descobrir o que ele já sabia que ia ser revelado. São coisas que a gente se depara com os conceitos espíritas que se apresentam na nossa realidade. Então, há um planejamento em curso. Um planejamento do universo, um planejamento das galáxias, dos sistemas solares, dos orbes, da humanidade individual e coletiva. Sempre há um contexto de um planejamento maior, né? Aonde vivemos esses recortes de berço. Recomeçamos no berço e não morremos no túmulo. Sempre dentro de um contexto de começar mais uma vez, né? Então, nesse contexto, meus irmãos e amigos,
sempre há o auxílio do alto, sempre há a presença do amor, sempre há irmãos mais velhos no contexto da humanidade. Em todos os tempos, em todas as eras, os céus sempre nos enviam os seus representantes, seja em qualquer espaço de tempo, seja em qualquer espaço físico, em espaço geográfico. Por quê? Porque a alegria dos céus é esvaziar os infernos. Quem está na frente sempre quer socorrer quem está atrás. Nessa escalada de complexidade da humanidade terrestre, mundial, de todos os orbes, sempre há o processo de auxílio mútuo. A alegria dos céus é esvaziar os infernos. E aqui a gente não pensa um céu distante, é o céu da minha casa, é o céu da casa de vocês, é o céu da casa do meu irmão, porque quem sabe mais acaba se compromissando a ajudar quem sabe menos. E muitas vezes, no processo de saber mais, vale muito mais a pena o silenciar. Porque do jeito que as coisas estão tão complexas, hoje em dia, às vezes não é mais importante e fundamental entrar numa polêmica, mas é especialmente necessário saber silenciar. Aguardar o momento oportuno de falar, aguardar o momento oportuno de ensinar, de esclarecer, de tratar a questão como deve ser tratada. Porque muitas vezes cada um de nós podemos ser o ponto de luz daquele núcleo familiar em que estamos mergulhados. Então a nossa tarefa passa, não se coloca uma candeia debaixo da mesa, se coloca onde? No velador. Por quê? Porque ilumina a casa toda. O Cristo, mais uma vez, dizendo que brilhe a vossa luz. Então, muitas vezes, brilhar a sua luz dentro de casa é a oportunidade de auxiliar quem ficou para trás. E o auxílio de quem ficou para trás se manifesta, muitas vezes, de diversas maneiras. Às vezes é o silêncio, às vezes é a compreensão, às vezes é a tolerância, às vezes é o perdão, às vezes é escolher o amor. É a alegria dos céus, sempre auxiliando quem ficou para trás. Então é assim que surgem missionários. É assim que a gente olha a linha do tempo e vê Abraão, Moisés, Davi, Elias, Isaías, Jeremias, Alexandre da Macedônia, os conquistadores, as guerras, as dificuldades. Tudo está dentro de um contexto de uma realidade. Tudo está dentro do contexto de uma realidade. A gente vê Jesus, a gente vê tantos missionários que chegaram aqui. Aí você diz, não, Jesus é um missionário. Para os judeus, consideram até hoje um profeta. Jesus é um missionário de Deus. Jesus é o representante de Deus na Terra, é o governador do planeta Terra de Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Para nós, ele é espírito, modelo e guia. Por que ele é modelo? Porque ele nos mostra o que deve ser feito. Porque ele é guia? Porque ele fez. Ele é modelo porque ele ensina, mas ele é guia porque ele vivencia, ele exemplifica, ele fez, ele mostrou como é. Então, ele é a referência, né? Então, sempre, em todos os recortes de tempo e de espaço, a presença do amor, o envio de missionários. Porque nós nunca estivemos órfãos. Sempre há a luz do alto brilhando para que a gente siga, não é? Sempre a presença do amor. Então, aqui a gente coloca Jesus, Ismael, Bezerra de Menezes, Kardec. Sempre a presença do amor, né? Se a gente for visitar a obra Boa Nova, a gente vai ver como Ismael foi destinado a tomar conta do Brasil. Mas isso é outra história, né? Se a gente for ler o livro A Caminho da Luz, a gente vai entender as realidades espirituais. Vocês conhecem aqui esse livro chamado A Caminho da Luz? É o que nós todos estamos fazendo aqui. É o que ele diz lá, ó, dando seguimento aos nossos estudos, procuremos esforçar-nos por mostrar a verdadeira posição do Evangelho do Cristo
tantas vezes incompreendidos aí no mundo, em face das religiões e das filosofias terrenas. Não deverá ser esse um trabalho histórico, ou seja, não é o caminho da luz um trabalho histórico. A história do mundo está compilada e feita. A história do mundo está carregada de livros de história, que narram a trajetória da história da humanidade. Mas essa contribuição de Emmanuel, neste livro, é a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Ou seja, sempre há um planejamento maior. Aí o cara diz, não, o Brasil foi descoberto por acaso. Foi? Tá certo. Vai ver a escola de Sagres, quem foi que reencarnou na frente para criar a história. Sempre há um contexto de um planejamento maior. Se a gente vai dar conta ou não dos compromissos assumidos nos céus, é outra história, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio. Mas os pais da terra se comprometeram a receber os filhos que têm. Se vão dar conta de educá-los, é outra história. Se o filho vai querer ser educado como o pai e a mãe quer, é outra história. Aí entra a questão do livre-arbítrio. Mas o importante é cada um tentar fazer a sua parte da melhor maneira possível. Mas há um ascendente espiritual em todo planejamento das nossas histórias, nas grandes missões e nas pequenas missões. Esse é um pouco o contexto que a gente quer discutir aqui. Eu não tenho a missão de Allan Kardec, mas eu tenho a missão de Edmundo. Cada um de vocês tem a sua missão, compatível com a sua capacidade. Eu não tenho a missão de Jesus, mas eu tenho a missão de Edmundo. Então, Jesus já dizia, tu serás o que eu fui. Tu serás o que eu fui, e vocês serão o que eu sou. Quando é isso, eu não sei, aí vai demorar uma coisinha, né? Porque Jesus já era um Espírito perfeito, puro, escolhido pelo Senhor Supremo do Universo há 4,6 bilhões de anos. O contexto é esse. Jesus é um Espírito que toma conta de planeta. Há 4,6 bilhões de anos chegou Deus, o Senhor Supremo do Universo, e disse, olha, vai se desprender uma nebulosa do Sol, vai ali e cria um planeta, e implementa as leis divinas para que a vida floresça. Cria o reino animal, o reino vegetal, o reino nominal, deixa os espíritos progredir, gerencia essa história, e ele já era um espírito puro há 4,6 bilhões de anos. Essa é a missão do Cristo. A gente não consegue tomar conta da nossa vida. Quantas vezes eu penso que sou alguma coisa, eu digo, rapaz, o cara tomava conta de planeta. Então, a gente dá uma distânciazinha. A gente vai para uma Câmara de Deputados, que tem 540 discutindo. Eu fico pensando nas assembleias para discutir, né? O cara diz, não, eu queria um mar salgado. O outro vai, não, eu queria doce. Eu queria o céu azul. Não, mas eu queria ele amarelo. Vê que confusão. Só um espírito crístico para criar as leis divinas e implementá-las no orbe terrestre e os ideais da ordem e da beleza presentes em toda parte. Tomando conta de tudo isso, com todas as leis adiante de nós. As leis já estão previstas. Aí Isaac Newton, observando a maçã que cai da árvore, vai descobrir a gravidade. Foi. Descobrir a gravidade. Ela não existia, não. Ela não estava aqui presente, não. Você revelou o que foi permitido. Pelo momento oportuno da inteligência chegar e descobrir aquela realidade. Não é mais ou menos assim? Então, tudo tem um ascendente superior adiante. E são os missionários que vêm com essa tarefa para nos mostrar os caminhos, né? Diante dos nossos olhos, de espírito, passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanecessem diante de um ecrã maravilhoso.
As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos. Constrói o edifício milenário da evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos. E até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos. O tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e as angústias de cada século, no sentido de acalmar, de aclarar o caminho das experiências humanas. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Sempre o ascendente e a busca da evolução, todos nós submetidos à lei do progresso. E nesse contexto destacam-se missionários, que o mundo muitas vezes crucificou por não compreender, porque muitas vezes o missionário enxerga na frente, enxerga adiante. Muitas vezes o missionário é condenado às fogueiras, incompreendido pelas almas vulgares, mas em tudo e sobre todos irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações, e mais acima, ofuscando o ecrã das nossas observações e dos nossos estudos. Vemos a fonte de extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose de movimento e divinas claridades. Ou seja, a gente traz aqui o conceito, o preâmbulo de falar de tempo, falar de espaço, de um planejamento maior e de que sempre há na humanidade missionários. Esse é o contexto. Então, todos nós também somos missionários. E o nosso codificador? O conceito que a gente está trazendo aqui. Uma encarnação não se improvisa. Uma encarnação, seja qual for, ela não se improvisa. Então, Allan Kardec não é uma improvisação. Ele não nasceu por acaso. Só eu vou agora nascer no dia 3 de outubro de 1804. Vai nascer um cidadão lá na França e ele vai ser o codificador da doutrina espírita. Não. Há um planejamento anterior, pensando em tudo isso. Por quê? Porque antes ele foi, por revelações da nossa literatura espírita, um sacerdote druida. Porque quando houveram os diálogos com os espíritos que passaram a revelar a doutrina espírita, os espíritos revelaram: olha, vai chegar o sacerdote vai chegar. E aí é que veio o nome Allan Kardec, porque um espírito disse a ele que estava encarnado com ele nas Gálias, que é a região onde hoje fica a França, e naquela época ele era um sacerdote druida do povo celta, e o nome dele era Allan Kardec. Daí foi que veio o pseudônimo de Hippolyte Léon Denis Arrivaz se chamar Allan Kardec. Né? Então, 900 anos antes de Cristo, a gente já tem notícia que esta alma era um verdadeiro pontífice, pois Rivaio havia sido um grande chefe druida no tempo da invasão da Gália pelo imperador Júlio César. Os druidas eram sacerdotes do povo celta, uma etnia que habitava várias extensões da Europa antiga. E por aí vai. A filosofia religiosa dos celtas era muito avançada, acreditavam numa divindade única, 900 anos antes de Cristo. Acreditavam numa divindade única que podia ser cultuada como homem, Deus, o céu, ou mulher, deusa ou a terra. Como não admitiam templos, seus cerimoniais eram realizados ao ar livre, nos campos e florestas, debaixo de grandes carvalhos. Além disso, criam na imortalidade da alma, na reencarnação, no livre-arbítrio, na lei de causa e efeito, na evolução espiritual, na inexistência de perdas eternas, nas esferas espirituais, nas existências de elementais, duendes, faras, gnomos, e na proteção dos espíritos superiores. Se a gente pegar um recorte disso aqui e disser que é a doutrina espírita, alguém vai questionar alguma coisa? Porque é informação revelada pelos espíritos.
que sempre houveram essas informações, e de tempos em tempos a gente vai revelando. Vocês podem estar estranhando aqui a existência de elementais, duendes, fadas, gnomos. Aí daqui a pouco vai dizer, vocês acreditam em duende, em fada? Acredito. Aí a gente vai estudar os elementais. A gente vai estudar, quem quiser pesquisar, vai estudar os elementais na doutrina espírita. São espíritos ainda saindo da natureza. Se quiser visitar as obras de André Luiz, quando André Luiz está socorrendo o marido da sua esposa, e ele vai pegar da natureza, no quintal da sua casa, alguns elementos das árvores para preparar um chá. Narcisa, que é a sua mentora espiritual que está com ele, diz, fala com alguns espíritos da natureza para arrumar os elementos. Que espíritos da natureza são esses? São os elementais. São os espíritos ainda num estágio intermediário, passando de uma condição animal para uma condição hominal. Quem quiser estudar, procure o diálogo com as flores na revista Espírita. O espírito das flores falando com a humanidade. Quem quiser estudar, vai estudar. Chico Xavier, quando vê os elementais saindo das águas do mar. Os espíritos das águas saem da água do mar para socorrer as pessoas que estavam na ordem. Mas isso é outro parênteses, é outra história que eu não vou entrar no aspecto aqui não, mas eu quero dizer que existe. São os espíritos elementais. Eles estão presentes na natureza, a evolução do princípio inteligente, que ainda não é a individualização do espírito que somos todos nós. Mas eles existem. E os celtas já acreditavam nele, não é? John Hus, aí a gente dá um salto para 1370 na República Tcheca. Revelações espirituais do próprio Divaldo, de algumas mensagens de Leon Denis, da revista Reformador, fala que o nosso codificador foi John Hus. Quem é John Hus? Foi um padre e teólogo tcheco que criticou as doutrinas católicas, influenciando posteriormente os reformadores protestantes do século XVI. A reforma protestante no continente europeu ganhou amplitude durante o século XVI, quando Martinho Lutero e João Calvino conseguiram milhões de adeptos, colocando em xeque o poder da Igreja Católica e insuflando uma série de revoltas populares. Entretanto, antes dos dois famosos reformadores, Calvino e Lutero, religiosos houveram que os procederam. Dentre eles estava quem? John Hus. Qual foi a batalha de John Hus? Lutar contra os exageros da Igreja Católica Apostólica Romana, que os reformadores que vieram após ele lutaram na reforma da Igreja Católica, Calvino e Lutero. Hus garantiu, ele foi reitor da Universidade de Praga, e quem não sabe, ele morreu queimado, condenado à fogueira. E quando ele foi condenado, ele disse, antes de ser queimado, Hus disse as seguintes palavras ao carrasco: vocês hoje estão queimando um ganso, porque Rus significa ganso na língua boêmia, que é a região da Tchecoslováquia. Mas dentro de um século encontrarão-se com um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. Costuma se identificar Martinho Lutero com a profecia que 102 anos depois pregou suas 95 teses da reforma religiosa e costumeiramente se costuma identificá-lo como um cisne. Então, John Hus, que foi precursor das reformas religiosas, disse que hoje ele morreria e era um ganso, mas que o cisne ele não conseguiriam matar. O cisne é exatamente a figura de Martinho Lutero, que veio 100 anos depois, conduzindo as reformas religiosas com as 95 teses. Então, a gente traz aqui esse contexto para dizer que Hipólito Leão Denis Arrivaio era um sacerdote druida do povo celta 900 anos antes de Cristo. Então, esse arcabouço da doutrina espírita já estava no arcabouço moral deste espírito. Este espírito já lutava pelas reformas religiosas, profundo conhecedor do cristianismo. Então, este é o arcabouço moral deste espírito, né? Então, há um contexto de um planejamento. E aí a gente chega no século XIX. A gente dá esse salto para o século XIX, que foi um desses momentos planejados
pela espiritualidade superior, em que a humanidade foi agraciada com um grande número de espíritos iluminados que vieram efetuar profundas transformações na conjuntura política, social, científica, cultural e econômica daquela época. Se a gente for passar um recorte no tempo, Jesus vem à humanidade no ano zero. No ano zero, Jesus vem. Então, no ano zero, ele começa a pregar o cristianismo. Não é ele que cria o pregador, ele vem exemplificar o cristianismo, a revelação das leis morais. Ele veio iniciar a transição planetária. Ele veio dizer: arrependei-vos, vós que estáis assentados em trevas, que eu venho vos ensinar o caminho do reino dos céus. Ele vem começar a falar das coisas do reino dos céus, para a gente começar a cuidar das coisas do Espírito. Então, Jesus vem, a religião católica apostólica romana surge no século III, no século IV, com os imperadores romanos, e começa a ter uma oportunidade de juntar a igreja com o Estado e segurar a onda do povo. Então, o Estado, junto com a igreja, conseguiu construir e dominar o povo. E assim foi a humanidade durante muito tempo. Quando Jesus, no planejamento divino, percebeu que as coisas não estavam indo para um caminho interessante, eles agora vão mandar um missionário. Para quê? Para reunir as tribos árabes que estão fora do contexto da influência do Império Romano e do Estado, para reorganizar a minha igreja. Aí ele mandou um missionário. Quem foi o outro missionário? Anos 600, 700, mais ou menos, veio outro missionário. Quem foi? Maomé. Maomé veio com a tarefa de reunir as tribos árabes. Era a oportunidade de reunir o rebanho da Igreja do Cristo. Só que, médium, livre-arbítrio, ele interpretou a mensagem de lutar contra uma mensagem deturpada e entenderam que era para lutar contra os adversários. Aí começou o islamismo brigando contra o catolicismo. Ou seja, deu aquela questão de telefone sem fio, entenderam errado. Não era isso não. Não era para matar o irmão, e começaram a brigar. Muçulmano com católico, confusão para lá, confusão para cá. Aí a igreja se reúne de novo com o Estado, cruzadas. Aí toma, mata gente para lá, mata gente para cá, mata gente para cá. Em nome de Deus, toma Israel, toma Jerusalém. O rolo do mundo todinho. Aí Jesus disse: tá bom, vou mandar outro missionário. Mandou quem no século XII? Francisco de Assis, para reerguer a sua igreja, para organizar a história. Como pegou Francisco de Assis e fez o quê? Disse: rapaz, vai-te embora, aqui não dá para tu não, aqui é confusão. Aí nesse momento cai o quê? O papado. Os tribunais da Inquisição começam a matar gente em nome de Deus, heresia para cá, heresia para lá. É a história da nossa humanidade. Éramos todos testemunhas de tudo isso, né? Então, estes tribunais acabaram, caiu o movimento da questão do papado, onde a igreja era absoluta. Por que caiu o papado? Onde a informação da igreja deveria prevalecer, onde Galileu Galilei foi morto na fogueira, condenado a morrer na fogueira. Ele não foi porque ele desistiu. Mas por que ele foi condenado? Porque ele disse que não era a Terra o centro do universo, mas a Terra girava em torno do Sol. Por que ele afirmou isso? Porque ele construiu um telescópio e descobriu 3 planetas. Ou seja, com o avanço científico, as teses religiosas que se interpretavam de uma determinada forma caíram por terra. E quando caíram por terra, o poder absoluto da igreja caiu o papado. Aí o que é que aconteceu? A ciência matou Deus, porque Deus matou a ciência. Porque Deus condenou muita gente em nome de Deus. A heresia, ou seja, a religião em nome de Deus condenou muita gente nas heresias. Aí a ciência, para se vingar da igreja, fez o quê? Matei Deus. Então o que é que a ciência fez? Do século XV para frente, matou Deus. Os adversários de Deus, ninguém quer saber de Deus, e tem muito reflexo disso até hoje, né? Então, eu estou contextualizando uma história de que a humanidade fez com a mensagem que veio do alto e pegou ela e saiu jogando daqui, jogando dali, jogando daqui, jogando dali. Nesse contexto, Jesus disse: espera aí, eu vou tirar a cruz do evangelho que está na Europa, em Jerusalém, e vou jogar lá para as Américas. Por quê? Porque é uma terra virgem, não está poluída, não vai ter psiquismo, não vai ter influência, não vai ter poder, não vai ter riqueza. Vou jogar para lá. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pega a cruz do Evangelho, joga para o Brasil e começa a criar outro caminho para as coisas florescerem. É assim a história da humanidade.
Mas quando a humanidade estava evoluindo cientificamente, no século XVIII, XIX, foi este momento, dizer, parou, as coisas acalmaram um pouquinho, acabou essas confusões todinhas, agora vamos liberar e vamos montar uma luz. Aí o que é que ele fez? Começa a reencarnar muita gente, pensadores, vem Voltaire, vem Montesquieu, vieram pintores, Rousseau, Quesnay, músicos. Isso aí é o iluminismo. Começou a chegar um bando de missionários em diversas áreas da humanidade e dizer, vamos invadir a Terra, porque chegou o momento de iluminar novamente. Então vieram músicos, Beethoven, Rossini, Chopin, Wagner, Rossini e tantos outros, né? Pintores como Renoir, Monet, vieram iluminar a humanidade terrestre a partir desse século XIX. Escritores, Goethe, Victor Hugo, Lamartine, e vieram muitos cientistas, Pasteur, Charles Darwin, Marie Curie, vieram vários cientistas à iluminação da humanidade após todo esse período, né? E aí chega, para a gente entrar no nosso contexto, as grandes transformações da humanidade, apoiados principalmente nas ideias renovadoras divulgadas pelo Espiritismo, pelos espíritos reformadores que reencarnaram com a tarefa de revelar essas leis superiores, denominados iluministas e enciclopedistas, dão-se grandes movimentos sociais europeus. E houve a queda do absolutismo, houve a Revolução Francesa, que desencadeou sucessivos progressos culturais, fazendo o século XIX entrar para a história como o século da razão. Então, a gente está contextualizando que uma história vai sendo planejada e a turma vem tomar conta de suas tarefas, né? Então, outra revolução diferente marcou também esse período, a revolução moral proposta pelo Espiritismo. Então, em 31 de março de 1848, numa tosca cabana, residência da família Fox, dos Estados Unidos, cria-se um código para conversar com espíritos e inicia-se o diálogo com o plano espiritual. Os espíritos sempre existiram, mas a revelação foi permitida a partir desse momento, porque ia começar uma revolução moral apoiada numa revelação dessas leis divinas da relação dos homens com os espíritos. Então, permitiram os fenômenos da família Fox lá na cabana de Reidsville, nos Estados Unidos, né? Então, foi nesse contexto histórico que surgiu o Espiritismo, como um conjunto de leis e princípios destinados à humanidade, a qual já se encontrava amadurecida para receber o Consolador, a nova revelação prometida por Jesus. Ou seja, quando a humanidade estava preparada e precisava entender melhor tudo aquilo que Jesus tinha explicado, disse, agora eu vou mudar. Agora eu vou mudar. Mas eu preciso mandar alguém que tenha condições de revelar essas informações. Eu preciso enviar alguém que tenha um arcabouço moral capaz de enfrentar todas as adversidades. Aí ele mandou quem? Edmundo? Não mandou nada. Ele mandou o missionário Lyonês. Ressurge na França o velho sacerdote druida, o velho John Hus. Aproximava-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas, que está lá no Evangelho de João, né? Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam-se no espaço, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta. Compenetrado de sua missão consoladora, e 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre Dame, em Paris, em Lyon, nascia Allan Kardec, aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo, né? Então, a quem se confia uma missão? Este homem, Hipólito Leão Denis Arrivaio, reencarnou, mas ele criou a sua condição moral para desenvolver no tempo oportuno a sua tarefa. Ele reencarnou em 1804, mas a codificação só começou em 1855.
E o que é que ele fez de 1804 a 1855? Ele tornou-se um grande professor, Hipólito Leão Delisar Rivaio, o professor Rivaio, discípulo de Pestalozzi, autor de várias obras, respeitado na França pela sua capacidade moral, a sua capacidade intelectual. Ou seja, a alma reencarnou com a tarefa, a alma se preparou para, no momento oportuno, ela desabrochar. Então, com 50 e poucos anos, ele nasceu em 1804, 47 anos, 1855, 51 anos, não é isso? Com 51 anos a tarefa veio. E como é que foi essa missão do codificador? Né? Então, aqui está ele conversando com os espíritos. Bom espírito. Aí a história do espírito de verdade, que eu acho que eu já fiz um estudo aqui de quem é o espírito de verdade, né? Então, ele conversando com o espírito de verdade, ele pergunta, aí já é o professor Rivaio, na sua codificação, ele conversando com os espíritos, ele pergunta, bom espírito, eu desejava saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Diz-me, peço, se é uma prova para o meu amor próprio, tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. O espírito estava esquecido. Ele reencarnou com essa tarefa, mas quando a gente reencarna, a gente não sabe ao certo o que é. Aí ele ficava naquela dúvida, será que sou eu mesmo? Né? Ele aqui conversando com esse espírito, dizia, tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas no papel de simples trabalhador, ao de missionário-chefe, há uma distância muito grande. Eu não posso ser apenas um colaborador, ou vou ser o chefe. A distância é muito grande, né? E não percebo o que possa justificar em mim tal graça, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidade de que não dispõem. Aí a resposta veio, confirmo o que te foi dito, mas te recomendo muita discrição se quiseres se sair bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. É aquela história. Depois a gente entende melhor o que está acontecendo e por que a gente está passando por determinadas situações na nossa existência. Não é? Não esqueças que podes triunfar. Como podes falir? Ele também não alivia, não, né? Você pode triunfar, mas também pode falir. Neste último caso, outro te substituiria. Ou seja, tem plano B, tem plano C, tem plano D. Não solta um e depois, se não der certo, vê o que é que acontece, não. Dizem que o plano B era Leon Denis. Né? Se não desse certo com Kardec, Leon Denis estava preparado para assumir a vanguarda da codificação. Né? Não te esqueças que pode triunfar como pode falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales de tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda não fizeste nada. Ou seja, a tua missão só será exitosa se você fizer. Até lá você não fez nada, né? Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde. E é o que a gente está fazendo aqui, honrando este nosso codificador, né? Visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Nenhum desejo, ele pergunta, né? Tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio, se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Neste caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Resposta: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Fantástico, né? Só, a gente está aqui para lhe ajudar, agora faça. Você tem o seu livre-arbítrio, você tem a sua condição, a sua capacidade de decidir o caminho que você quer seguir, não é? Quais são as causas que me poderiam fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas aptidões? Não. Aí o Espírito de Verdade arremata, né? Mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. E aí vale para todos nós, viu, meus irmãos? As nossas dificuldades, os nossos pendores, as lágrimas, as lutas,
as dificuldades que a gente tem muitas vezes de enfrentar o nosso dia a dia, de enfrentar as nossas tarefas, de acordar, de levantar, de dizer, meu Deus, eu queria continuar aqui sentado, pelas dificuldades, mas está aqui o Espírito de Verdade dizendo a Allan Kardec, né? A missão dos reformadores é cheia de escolhas e perigos. A tua é rude, previno-te, porque é ao mundo inteiro que tratas de agitar e de transformar. Não creiais que te seja suficiente publicar um livro, 2 livros, 10 livros e ficarem tranquilamente em tua casa. Não, é preciso te mostrares no conflito. Contra ti te assolarão terríveis ódios, implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Ou seja, o Espírito deu uma aliviada grande para ele, foi o incentivo, meu irmão, a pessoa dá para sair por onde? Né? Então, isso aqui foi o que ele disse a ele, né? Pois bem, mais de um recua, quando em lugar de uma vereda florida, não encontrará sob seus pés passos senão espinhos, agudas pedras e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência, é preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e firmezas inquebrantáveis. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Simples, né? O cara botou os requisitos para assumir o cargo, aí botou um bocado de gente, mandou o currículo para ver se passava, né? É mais ou menos assim. Então, está aqui a tarefa do codificador. E isso me lembrou aqui a mensagem que Jesus chega para os apóstolos, quem quer mais sair? Porque teve um momento na trajetória do Cristo que alguns seguidores do Cristo começaram a abandonar. E ir embora porque era desafiador, era difícil, era complicado. Jesus reuniu o colégio apostólico e falou, quem mais quer sair? Aí foi que Pedro virou e disse, ô Jesus, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, quando a gente encontra no Cristo esse caminho a seguir, essa verdade a nos transformar, para onde mais a gente vai? Quando a gente descobre esse caminho, essa verdade e essa vida, eu vou seguir mais a quem? Né? É um pouco isso. Então, Kardec recebeu a tarefa do codificador, do Espírito de Verdade. Disse, meu irmão, é difícil, vai ser complicado. É isso aí, né? Vês que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Arrematou, né? Aí Kardec, 10 anos depois, eu, Espírito de Verdade, agradeço os teus sábios conselhos, aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Foi condenado numa fogueira, morreu queimado. Acaba que morreu queimado, já desencarnou queimado, vai ter medo de pedrada? Pode vir, eu já morri queimado uma vez, não tem problema não, eu já fui sacerdote druida, pode mandar a bronca que eu mato no peito. É preparado, é um espírito preparado para isso, né? Aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade, está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo, reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa, a minha boa vontade não desfalecerá, as forças físicas, porém, talvez me traiam, supre a minha deficiência, dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias,
ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Nota de Allan Kardec, assim se exprime. Escrevo essa nota no dia 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que esta comunicação me foi dada, e verifico que ela se realizou em todos os pontos, porque experimentei todas as vicissitudes que nela me foram anunciadas. Tenho sido alvo do ódio de implacáveis inimigos, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Têm sido publicados contra mim infames libelos. As minhas melhores instruções têm sido desnaturadas. Tenho sido traído por aqueles que me depositaram a confiança e pago com a ingratidão por aqueles a quem tinha prestado serviços. A sociedade de Paris tem sido um contínuo foco de intrigas, urdidas por aqueles que se diziam a meu favor e que, mostrando-se amáveis em minha presença, me detratam na ausência. Isso é o codificador, isso é Allan Kardec, isso é um missionário escolhido pelo Cristo. A gente, nas nossas tarefas, também levaremos essas pedradas, também enfrentaremos esses desafios, é claro, mas a assistência e o amor do alto nunca nos faltaram, né? Disseram que aqueles que adotavam o meu partido eram assalariados por mim com o dinheiro que eu arredava do espiritismo. Calúnia para cima dele, né? Isso não existe aqui não, hoje em dia, né? É só naquele tempo, né? Não mais tenho conhecido o repouso, mais de uma vez sucumbi sob o excesso de trabalho, tem-se-me alterado a saúde e comprometido a vida. Entretanto, graças à proteção e à assistência dos bons espíritos, que sem cessar se têm dado provas manifestas de sua solicitude, sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento nem de desânimo, e que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era alvo. Segundo a comunicação do Espírito de Verdade, eu devia contar com tudo isso, e tudo se verificou. Então, meus irmãos, é isso aí. O Espírito de Verdade explicou e alertou Kardec, e ele enfrentou, porque ele era antepassado dele mesmo, preparado para enfrentar tudo isso, né? Então, foi esse espírito que preparou a nossa codificação, que em 1855 tomou conhecimento das mesas girantes, pegou 50 cadernos, organizou, estruturou, criou perguntas, o caráter universal da doutrina espírita, e lançou, a partir desse momento, o Livro dos Espíritos. Na primeira edição de 1857, um livro com 501 perguntas. Na segunda edição, no livro de 1860, um livro com 1019 perguntas. O Livro dos Espíritos, 4 partes. Primeira parte, dos elementos da criação. Deste livro originou-se uma outra obra, a Gênese. A segunda parte do Livro dos Espíritos, o mundo espírita, o mundo dos espíritos. Desse livro originou-se o Livro dos Médiuns. Terceira parte, das leis morais, das leis da natureza, das leis morais, e deste livro surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Quarta parte, das penas e gozos futuros. Deste livro surgiu o céu e o inferno. Então, a obra básica, o Pentateuco kardeciano da obra básica, que é este livro de 1857, surge o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênesis. A obra de 1857, Livro dos Médiuns de 1861, Livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese de 1868. Detalhe, de 1857 a 1869, este homem não parou um dia sequer. Escreveu a Revista Espírita, que vocês têm a felicidade e a honra de estudar toda sexta-feira aqui. Se debruçar sobre esse estudo e sobre essa obra. É uma obra escrita durante 12 anos ininterruptos, de um missionário que recebeu a tarefa de revelar as leis de Deus para a humanidade. Então, esse é o nosso codificador, a quem a gente homenageia, a quem a gente agradece,
a quem a gente saúda, e a gente conclui a tarde de hoje esse nosso estudo com esses princípios espíritas que nos foram revelados, a existência de Deus, a existência dos espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Não pensemos nós que o espiritismo será a religião do futuro. A gente já estudou isso aqui outras vezes, mas será o futuro das religiões. Não pensemos nós que os católicos serão espíritas. Não pensemos nós que os muçulmanos serão espíritas, que os budistas serão espíritas, mas os espíritos espíritas, vocês, cada um de nós, a exemplo do sacerdote druida, que reencarnou com o arcabouço das informações para revelar a doutrina espírita, os espíritas de hoje reencarnarão no seio de diversas escolas religiosas, filosóficas da humanidade, porque há um planejamento maior. E a revelação das leis de Deus surgirá de dentro para fora. Não é um movimento que a gente vai impor uma verdade. A verdade vai ser revelada. Todo mundo vai dizer a mesma coisa, porque há um só rebanho e há um só pastor. Todo mundo vai falar a mesma coisa, porque a mesma coisa é a revelação das leis de Deus. A gente bebe na mesma fonte. Então, esses princípios espíritas da existência de Deus, da existência dos espíritos, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados e da comunicabilidade dos espíritos, esses sim serão o consolador e serão a verdade de todas as religiões, que falarão a mesma coisa. Esse é o princípio. Entenderam, meus irmãos? Só para fechar, no Brasil existem 12 mil casas espíritas. No mundo existem 700 casas espíritas. Como é que pode a gente, no processo de transição, querer que 700 casas espíritas em todo o resto do mundo consigam transformar o pensamento religioso da humanidade, que faz mais de 3, 4 milênios que a gente não consegue? Como é que vocês imaginam que vai ser isso? Vai ser com essa transformação de dentro para fora. Todo mundo dizendo a mesma coisa, falando a mesma linguagem. Estão entendendo, gente? Então, é por aí. Honra e glória ao nosso codificador, ao nosso livro dos Espíritos, que agora, dia 18 de abril, está fazendo 169 anos, né? Então, seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregado ou manifestado, a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado nas nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação. Ensinar, mas fazer. Crer, mas estudar. Aconselhar, mas exemplificar. Reunir, mas alimentar. Está aí a saudação de Dr. Bezerra de Menezes a esse nosso codificador, professor Rivaio, Hipólito Leão, Denizar Rivaio. E para concluir, essa poesia, esse poema de Cassimiro Cunha, quando ele diz: sobre a terra de sombras e de amargura, a treva espessa e triste se fizera, a ciência e a fé nas asas da quimera, mas se afundavam pela noite escura. A alma humana que então se desespera, e eis que das luzes místicas da altura desce outra luz confortadora e pura, de que o mundo infeliz se achava à espera. E Kardec recebe-a sobre o abismo, espalhando as lições do Espiritismo em claridades de consolação. Emissário de luz e da verdade, entrega ao coração da humanidade a doutrina de amor e redenção. Muito obrigado, Kardec. Muito obrigado, queridos amigos, e honra e glória ao nosso codificador e a alegria por termos a oportunidade de conhecer todas essas leis tão mastigadas e tão preparadas para nos auxiliar no nosso processo de transformação. Vamos agradecer ao nosso irmão Felipe Godoy, que trouxe hoje a palestra sobre Kardec. Mas antes do pessoal passista sair, eu gostaria de convidar o nosso irmão que veio fazer uma